Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? De novo, né? Só lembrando, se você chegou perdidão aqui, ó, você já tá no meio do bang já, são 7 passos, esse é o 4º passo e a Rainha Elizabeth acabou de morrer. Minuto de silêncio. A Rainha Elizabeth está morta, não deixou herdeiro, com ela morreu os Tudors também, né? A dinastia Tudors. E aí, os parentes mais próximos da rainha são os malucos lá da Escócia. Aí vai dar B.O. Certeza. Olha o que acontece. O Jaime, coitado, James, né? E o Carlos, ou Charles. O Jaime I, cara, assume que era parentado, né? Do cacete. E aí, primo. E aí vem o Jaime I assumir. Na linha sucessória ali, você vai buscando um parente mais próximo, né? Pô, pegar uma vaguinha de rei da Inglaterra, né? Pouca bosta não. 1603, de boa. Eu coloquei aqui o reinado dos dois, ó, a dinastia Stuart, nesse primeiro momento, Jaime I, Carlos I, pus aqui a data que os dois governaram, eles vão governar até 1649, de 1603 até 1649, não precisa decorar o reinado de um e de outro não. O que acontece no geral, resumido, é o seguinte, qual que é o principal problema disso aqui? A Elizabeth morreu no auge do absolutismo na Era de Ouro da Inglaterra, tá. Assume agora uma outra dinastia, os Stuarts. 2 reis seguidos aí, Stuarts. Qual que é o problema? Os caras são católicos. E aí, para o catolicismo, essa negociação que a Elizabeth fazia dentro do desenho do absolutismo, ela é um pouco diferente num quesito muito importante, na questão do direito divino. Para os católicos, aquela ideia do abade lá do Jacques Bossuet, lembra que eu falei dele? Cara, para os católicos essa ideia de direito divino e Deus e o rei como representante de Deus e poder absoluto, sem negociar muito, porque, pô, você quer discutir com o cara que tava falando por Deus, mano? Então, assim, esse ponto deles serem católicos é horrível, porque aí eles vêm, eles são católicos, e aí a fé deles passa a valer na Inglaterra. E aí começa a ter perseguição religiosa, conflitos religiosos de novo, porque aí o protestantismo já estava bem desenvolvido, já estava enraizado na Inglaterra, e aí não tem uma negociação boa entre eles, né? Esses reis aqui, por serem mais conservadores e mais ligados ao catolicismo e tal, vão se associar a uma alta nobreza na Inglaterra também, ficam muito distantes da baixa nobreza, né, da pequena nobreza, da burguesia, do parlamento, da galera. Então eles vão se isolando no poder com essas questões que estão acontecendo. Ao mesmo tempo, em momentos de crise, aumenta os impostos, e aí o parlamento reclama, toma uma medida ali com a perseguição religiosa, o parlamento reclama. O que os caras fazem, para resumir a história? Eu falei para vocês que o parlamento é central nesse raciocínio aqui, né? O Carlos I, o que ele faz? Ele vai lá no momento de crise, de discussão e tal, e fecha o parlamento. Aí você está escutando falar disso toda hora, né? Negócio de fechar o Congresso, fechar o Congresso, fechar o Congresso. Você é louco, mano? Fecha o Congresso e meta a mão na cara. Não pode fechar o Congresso. O Congresso é o representante do povo. Nesse momento aqui, tudo bem que não estava todo mundo no parlamento, mas não pode fechar o Congresso. E aí o rei foi lá, Stuart, católico, tal, autoritário, e pum, fechou o Congresso. Ih, cara, deu merda. Aí ele fecha o Congresso, fecha o tempo. Por quê? Desde 1215 tem essa tradição. Você tem reis ali que são mais autoritários ou negociam melhor, tal, mas o parlamento está sempre aberto. Você tem que fazer o jogo, faz a negociata, né? E aí o que acontece? A treta é generalizada, cara. Aí é o caos. Fecha o parlamento, aí é o caos. Aí nós vamos para o nosso 5º ponto aqui, que é o tal da Revolução Puritana. Olha só, puritanos, protestantes estão envolvidos nisso. A questão religiosa ela é central. O rei é autoritário, está perseguindo a gente não tem liberdade religiosa, ainda por cima foi lá e fechou o parlamento. Quem ele está pensando que ele é? O rei da Inglaterra? Pior que era. E ele está pensando que ele é o rei da Inglaterra, mano? Isso aí não vai ficar assim. E aí os caras se organizam e, mano, vai rolar uma guerra civil na Inglaterra. De 1642 a 1649 é treta pra todo lado. Por quê? Tudo bem que o rei se isolou, mas ele é o rei, ele tem os exércitos, ele tem o exército, né? Nesse momento aqui, já uma parte do exército até podia ser mercenário, mas você tem alta nobreza junto com ele. E aí o rei se segurando, do jeito que pode no poder. E quem vai se organizar contra o rei? Liderados por um cara chamado Oliver Cromwell. Anota esse nome que é um nome poderoso. É tipo Mufasa aí da época, tá? Da Inglaterra. É o Oliver Cromwell. Ele vai liderar os puritanos. Ele tem um exército ali, o New Model Army, né? Um novo modelo de exército, os cabeça redonda, que
a galera tinha um cabelinho cortado assim, igual um capacete. O Oliver Cromwell vai liderar um movimento revolucionário para derrubar o rei. Só que aí ele não está sozinho, porque o rei está desagradando muita gente. Além dos religiosos, né, dos protestantes, vamos pôr assim, ó, o protestante são aqueles que estão criticando o catolicismo. E os protestantes mais radicais, que é o caso aqui, o Oliver Cromwell é um deles, são os puritanos, tá? Só para não ficar confuso os termos aí. Então, protestante é quem está seguindo a linha ali do Calvino, principalmente, né? Do Lutero e do Calvino. E os puritanos são os caras mais radicais, são os caras mais tensos aí nesse movimento. Então você tem os religiosos, liderado pelo Oliver Cromwell, junto à burguesia, porque a mentalidade combina, porque é a versão burguesa do cristianismo. Aquela pequena nobreza que também está afim dos negócios aqui com a burguesia. Ó, o tempo está só fechando. E só que aí sempre tem uns... sempre tem alguém que estraga o rolê, né? Então, ó, tá, o rei é autoritário, pá, beleza, o rei é católico, vamos derrubar ele. Aí vem os puritanos, os conservadores. Povo chato pra caralho também, viu? Povo conservador, o Oliver Cromwell liderando os caras e tal. Aí vem a burguesia, né? Aí vem parte da nobreza. Aí chegam os peida na farofa total, né? Aí chegam alguns caras mais radicais. Chegam os niveladores, né? Como é que chama? Levelers. Os niveladores e os diggers, que são os escavadores. Ou seja, chega uma galera, ó, a galera chega e fala assim, ó, gente, ó, só um minutinho, deixa eu interromper a Guerra dos Seis aí. A gente faz parte aqui, tipo, da pequena burguesia, de alguns profissionais liberais, a galera que tá na luta aí, né, comércio e tal, e dos pobres aqui, cara, dos camponeses e tal, e do sem terra. E aí a gente acha o seguinte, desculpa então meter na Guerra dos Seis, mas ó, já que nós vamos meter o louco em tudo, ó, os niveladores, ó, o problema é o seguinte, cara, para nivelar essa sociedade aqui, a gente precisa de uma reforma agrária, precisa distribuir terra direita aí, porque tem gente que não tem terra. Aí vem os escavadores, os diggers, e falam assim, ó, e outra coisa, e digo mais, além de distribuir a terra, ainda tem que garantir direito igual para todo mundo. Os caras que estão na guerra falam, caralho, povo chato, quem que chamou esses caras pra matar o rei, velho? Quem que chamou esses filhos da puta aqui pra matar o rei? É só nós, velho, só os conservadores aqui, ó. Nós vamos derrubar o rei, mas não é pra zoar tudo. Eu, proprietário de terra, como é que eu fico no rolê? Eu, burguês importante, como é que eu fico no rolê? Vou ter que dar direito igual agora? Vou ter que distribuir terra? Puta que pariu. Mas por enquanto nós estamos precisando deles. Tá? Então, gente, ó, tranquilo, todo mundo bem-vindo aí. É guerra? Ixi, vamos lá. Até minha avó, cadeira de roda, pode. Aí vai todo mundo pra guerra. Junta essa galera aqui, ó, a questão religiosa, né, os protestantes, os puritanos, a burguesia, parte da nobreza, os niveladores, os caras, pode todo mundo. E aí a revolução é vitoriosa, os caras derrubam o rei, os caras dão um recado pro rei, falam, mano, era assim que falava na Inglaterra, né? Man, o povo é soberano, rapaz, você tá achando que você vai governar desse jeito aí? Não vai não, cara, aqui já tem algumas ideias aí, ó, né, o século XVII conturbado, né, você tem o Hobbes, depois vai mais pra frente ali tem o Locke, né, influenciando a outra revolução que vai acontecer. Então assim, já tá um cheirinho de revolução. E aí, mano, os caras derrubam o rei, de verdade. Os caras derrubam a alta nobreza, quebra tudo e derruba o rei. E o rei, aqui tá ó, a execução dele. O rei vai ser julgado, vai ser considerado traidor do povo e decapitado na frente de todo mundo, cara. A revolução foi vitoriosa. É só, pô, César, então eu entendi, por isso que lá tá legal. O rei é o Carlos I, tá, Stuart? Por isso que lá é bacana demais, mano. Calma, você sabe da missa um terço, filho. Aí, o que vai acontecer? 1649, beleza. Tá, César, então eu tô entendendo. O rei foi, tal, os parentes lá da Elizabeth, Stuart, veio, católico, fechou o congresso autoritário, a galera meteu o louco, juntou todo mundo. Mas e aquele povo que juntou lá, que tava meio esquisito ali? Tipo, você tinha os puritanos, tinha proprietário de terra, burguês grande, burguês pequeno, povão e sem terra. Ih, coitado desse povo. Aí o que acontece? Vai chegar durante um período na história da Inglaterra, ela vira uma república. Cortou a cabeça do rei, nós vamos fazer uma república agora. Tem um governo provisório, né? Esse governo provisório, que é conhecido como República de Cromwell também, pode ser. É um período curto aqui, de 11 anos. O líder desse governo é o Oliver Cromwell. Ele vai ganhar um título lá, não de presidente, mas de Lord Protetor. Ele é o protetor eterno da Inglaterra, tá? Porque ele que conduziu o movimento, teve muita habilidade ali na hora de conduzir a parada e tal. E aí ele começa com algumas reformas importantes que ele faz, por exemplo, uma bem famosa, é o tal do Ato de Navegação, 1651. A Inglaterra era muito forte no comércio, galera. Só que os holandeses ainda dominavam boa parte do frete, do transporte.
Então, tipo assim, a Inglaterra tinha acordos com vários lugares do mundo, mas o produto saía da Inglaterra, não saía num navio inglês e não chegava num navio inglês. Quem fazia esse intermédio aí era outro. Os caras perceberam que isso também dava dinheiro. Então, o Oliver Cromwell, para atender parte da burguesia, parte da nobreza e o setor de construção naval, que vai crescer muito a partir disso, em 1651, baixa lá o ato de navegação. Ou seja, tá todo mundo querendo negociar com a Inglaterra, nós estamos bem na fita. Só que só pode sair e entrar nos portos ingleses aqui, os produtos, né, só podem ser transportados por embarcações inglesas. E aí, a partir disso, mano, a Inglaterra voa nos mares. Ela vai virar a senhora dos mares mesmo. Esses investimentos, esses apoios, incentivos, tinham começado já com a Elizabeth lá atrás, mas aqui na mão do Oliver Cromwell, nesse momento aqui, ganha uma força que não vai voltar mais para trás. A Inglaterra vai dominar todos os mares aí, a ponto de chegar no século XIX, né, escoltando a família real e fazendo tratados de navegação e tudo mais, que você já sabe da história. Bom, nossa, vamos lá que tem que dar tempo. Oh, meu Deus, segura o relógio. A República do Cromwell tá rolando, então ele faz algumas reformas, só que aí, cara, aí é doideira, porque começa a aparecer alguns problemas. Por quê? Quando se juntou todo mundo contra o rei, contra o Carlos I, tava de boa, porque o inimigo é comum. É sempre assim, a hora que acaba o processo, esses que estavam lutando vão se olhar e falar assim, mano, eu não tenho nada a ver com você, e muito menos com você. E aí eles vão começar a brigar entre eles. Então essa galera não chegou num consenso de que tipo de governo que ia ter na Inglaterra. Os puritanos, liderados pelo Oliver Cromwell, queriam uma Inglaterra, por isso daí que vem o termo puritano, né? Ah, isso é muito puritano, de ser chato mesmo, porque era muito conservador. Era um cristianismo ali protestante, mas muito rigoroso, muito conservador. Esse cara sai proibindo, proíbe até jogo de carta lá, fecha bar, fecha taberna, fecha todo o divertimento da galera ali, um povo chato, cara. E aí, a hora que ele começa, ó, a situação é a seguinte, o Oliver Cromwell está governando, o parlamento está aberto, aprovando reformas. A hora que eles começam a pegar as reformas e ir para um lado puritano, religioso, conservador, a galera, né, os outros setores começam a falar, não, velho, calma aí, não é assim. E a hora que fala calma assim, o Oliver Cromwell não, é assim, não é assim, não é. Lembra daquele povo lá, dos niveladores, dos escavadores? Dos levelers e dos diggers? Os caras entram no rolê também. Fala, mano, é república? Opa, então vamos lá, a gente quer ser representado aí também. A gente quer reforma, distribuição de terra, direitos iguais, e aí começa o caos, cara. E aí o Oliver Cromwell não sabe lidar com tudo isso. Ele sabia liderar a guerra lá, mais autoritário. E agora ele não sabe lidar com isso, que seria uma espécie de democracia. Todo mundo querendo falar, mas o que é isso? Aí sabe o que ele faz? Ele fecha pro parlamento. É verdade. Ó, o rei perdeu a cabeça porque fechou o parlamento. Aí agora esse governo que tá aí não consegue negociar com as diferenças também, fecha o parlamento. 1653, ditadura do Oliver Cromwell, cara, olha que doideira. E aí, os caras sentam o pau nos niveladores, nos escavadores. Fala, mano, você vai liberar pônei, que a única coisa que você vai escavar aqui é a tua cova. E o governo senta o pau nessa galera, velho. Aí é doideira total, cara. Bom, aí você tem uma crise, né, de novo. E o Oliver Cromwell numa ditadura ali. Aí o que acontece? Os setores conservadores ali estão tentando se organizar e entender. Ninguém quer perder propriedade privada e o que tem, né? E tem uma galera ali do povão chegando e querendo reforma. E no meio disso tudo, no meio da repressão e da treta, o Oliver Cromwell comete um erro histórico também. Qual que é? Em 1658, o homem morre. E tava tudo na mão dele, cara. Ele era o Lorde Protetor. Até tenta colocar no lugar dele lá o Richard. Eu gosto dos nomes, né? Que é o Ricardinho, né? O Ricardo. O Richard. O Richard era tão ruim, assim, comparado com o pai dele, que o apelido dele ele entrou pra história como Ricardinho Treme-Treme. Os caras gritavam com ele, ele não conseguia governar. E aí ficou a seguinte situação, ó. O Oliver Cromwell, que era o homem forte da tal da República, depois que virou ditadura, caiu. O povão tá vindo pra cima, os escavadores e os diggers, né? Cara, os caras estão apanhando, mas assim, pobre é sempre muito numeroso, cara. E essas ideias estão fazendo sucesso. O que vai acontecer? A burguesia, a pequena nobreza e a alta nobreza faz uma rodinha e fala, mano, cheguei. Ó, tá foda, hein? Esse cara fala, aí, cara, tá feio. Se a gente for continuar com esse negócio de república, de revolução, essas coisas aí, esses doidão pobre aí vai querer mudar o esquema, cara, quer mudar o rolê. E os caras, é mesmo, velho, o que a gente faz? Mas só tem uma solução. Vocês estão pensando a mesma coisa que eu?
cara, a gente vai ter que, vamos restaurar a monarquia. A gente restaura a monarquia, abre o parlamento, o governo, volta tudo do jeito que tava, velho. Tava bom pra caralho lá atrás, velho. Tava bom com a Elizabeth, tava bom até com o Henrique, cara. Tava tudo bom aí. Até se for ver ali com os Stuart ali, teve uma hora que tava boa, na boa. É melhor a gente ficar tentando negociar com o rei aqui do que abrir essa porta de república aí, esse povo pobre vir pra cima da gente aí, cara. Os caras querendo dividir terra, você é louco, dividir terra estraga o nosso negócio, cara. Sem ninguém pra falar. Nossa, tomara que nenhum professor de história um dia fale nesse assunto aqui. Vamos entre nós, beleza? E aí o que os caras fazem? Ó, galera, é o seguinte, né? Por naquele clima, medo, tensão, povo, pressão, rua, quebra-quebra tal, com medo dessa onda revolucionária se aprofundar, os setores ali, burguesia, que tem a perder. Burguesia que eu falo assim, gente, tem uma burguesia que está temendo perder, porque tem grandes negócios, tem manufatura e tal. Os pequenos burgueses lá, a galerinha pé rapado, que tá junto com os radicais, né? Com os levelers e com os diggers, né? Niveladores e escavadores. Essa galera que tem mais a perder, nobreza e burguesia, a parte mais alta, né? Vão chegar e falar assim, cara, ó, sabe por que a Inglaterra tá assim? Porque a gente precisa de uma restauração. Ô louco, galera, a gente sempre foi monárquico aqui, sempre teve rei, cara. Mas e aí, não, os Stuarts estão lá ainda, na Escócia, cara. Não, tá errado esse negócio de república, é uma bagunça, cara. Vamos voltar com a monarquia. Os caras fazem um convite pro Carlos. Qual Carlos? O segundo. Com medo, então, dessa radicalização do movimento nesse período aqui, os setores conservadores ali na Inglaterra aceitam chamar o rei de volta. Aí você tem uma restauração Stuart. O Carlos II, é esse aqui, ó, vai governar de 1660, ó, da época do ano da restauração, até 1685, ó, 25 anos de boa. Ele vem, ele abre o parlamento, ele negocia ali com a galera, né? Tem uma questãozinha religiosa aqui e ali, mas o Carlos II foi o cara que menos deu trabalho. A ideia dos caras era voltar com a monarquia para dar uma legitimidade para o que estava acontecendo, para tentar, de certa forma, assim, estabilizar o país, lógico que esse era um objetivo, mas também, ao mesmo tempo, segurar a onda do povo ali que estava meio ensandecido. Então volta a monarquia Stuart, olha só que doideira, em 1660 faz o rei de novo. O cara vem lá da Escócia e assume. O Carlos, eu pus os dois aqui pra gente analisar, né? O Carlos II, na boa, ele foi o que menos deu problema nessa história aí, cara. Até que ele foi bem. A única coisa que ele faz, eu sei que o tempo tá apertado, mas rapidinho. A única coisa que ele faz é o seguinte, ele é o Carlos II, certo, Stuart? Ele é filho... Que é isso? Olha, cara, quando põe a mão no bolso e sai isso aqui... Ixi, mas eu não tomei nenhuma hoje não, tá? É porque isso aqui é de outro momento. Vamos deixar aqui. Corta essa parte, hein? O Carlos II, ele é filho do Carlos I. E o Carlos I perdeu a cabeça, certo? Em que evento, César? Na Revolução Puritana. E quem estava liderando a Revolução Puritana? O Oliver Cromwell. O único trabalhinho que ele deu foi que ele chega na Inglaterra doidão, o Carlos II. Quem matou meu pai? Quem matou meu pai? Foi o Oliver Cromwell. Cadê esse arrombado? Os caras falaram, tá ali no cemitério. Por quê? Ele morreu. Quem mandou ele morrer? Ó, de verdade, sabe o que ele faz? O Oliver Cromwell tinha morrido em 58. O Carlos chegou em 60. Ele mandou desenterrar o Oliver Cromwell e enforcou ele. Mandou desenterrar e enforcou ele, cara. Pra pôr num outro cemitério, porque o Oliver Cromwell tinha sido enterrado. Na verdade, assim, eu tô zoando, mas aconteceu. Mas ele tinha sido enterrado com honras. E o rei falou, não, esse cara tem que ser enterrado com desonra. Então desenterra ele, enforca ele, mata ele de novo e põe ele no cemitério ali, tá? Então certo exagero aí, mas é bem isso mesmo. Ai, que doideira. Ele foi o que menos deu trabalho. A única extravagância que ele fez foi essa, matar o cara que estava morto, que matou o pai dele. Que loucura, que monte de nome, né, galera? Mas acho que tá indo, tá dando. Bom, aí o Carlos II comete um erro histórico também, além de enforcar o cara que já estava morto, ele morre. E aí assume no lugar dele o irmão, o Jaime II. O Jaime II vem da... Peraí que minha cachorra quer sair. Você não vai voltar, hein? Aqui é autoritário, mano. Cromwell. O Jaime II estava na Escócia. Amigaço do Luís XIV, da França.
católico, fervoroso, tinha essa ideia do direito divino, e ele vem para a Inglaterra com uma arrogância, ó, já tinha passado um tempo, né, da Revolução, pô, já tinha passado décadas que o outro tinha perdido a cabeça, então já deu tempo de pôr as asinhas de fora. Ou seja, o Jaime II é um Stuart que chega na área aí meio querendo se impor como um absolutista, que não vai negociar, ameaçando fechar o parlamento e tal. Só que aí nesse momento as forças, né, principalmente capitalistas da Inglaterra, a nobreza, a burguesia e tal, a galera já estava vacinada, né? Então a hora que viu que ele era o rei que não tinha o perfil, os caras, ele era impopular, católico, um dos maiores problemas dele foi, ele era acusado de ser muito próximo da França, muito próximo da monarquia francesa. Isso sempre foi um problema ali, porque tá um na cola do outro, né? Então o que acontece? As forças de novo se organizam, só que agora sem guerra. Os protestantes, uma parte até dos católicos, os burgueses, a galera se junta lá, a nobreza, e depõe o rei, tira ele do poder, mas sem trauma, sabe? Tipo assim, ó, se você não sair, nós vamos te matar. E mostra um quadro do tio dele, né, que morreu. Não vai acontecer isso aqui com você. Ele pega e foge para a França, em 1688. E aí, aqui é o pulo do gato dos caras, né? Ele é deposto, esse aqui, ó, ele é deposto, acaba essa restauração aqui do ciclo dos dois aqui, né? Os Stuarts vão continuar no poder, mas você vai entender como agora. E aí começa, por fim, aqui o tal da Revolução Gloriosa. E aí, cara, é o seguinte, depois de todo esse processo, né? A gente vai chegar na ponta do iceberg agora. Em 1689, a Inglaterra se organiza e diz o seguinte, ó, pensa assim, qual é a melhor forma de governo pra gente? Há muito tempo tem sido a monarquia. A monarquia é simbólica, a monarquia ela representa a legitimidade, tem uma nobreza, para você instaurar uma república é complicado. O que acontece com a nobreza? Então a monarquia ela sustenta um desenho ali que é histórico há muito tempo. Mas o rei não pode governar de forma absolutista, senão o capitalismo não se desenvolve. Né? Senão você não tem representação dos setores interessados aí, da burguesia, da pequena nobreza e até da alta nobreza e tal. E até da liberdade religiosa, enfim. E aí o que vai acontecer? Os caras pensam num arranjo. E isso é inovador, cara. Porque o que eles estão fazendo? É inovador porque é muito precoce. Isso é 1689. Cara, é a primeira revolução burguesa. O capitalismo está querendo nascer aqui, ele está nascendo, ele está se desenvolvendo, mas ele está encontrando obstáculos no absolutismo. Então é preciso limitar esse poder do rei. É preciso fazer o rei dialogar com o restante da sociedade. E aí nasce a ideia de fazer uma carta dos direitos, Bill of Rights, né? Que seria mais ou menos aquilo que foi feito na Carta Magna em 1215, só que agora em 1689, um documento melhor elaborado, e se propõe uma monarquia constitucional. O genro do Jaime II, o Guilherme de Orange, estava casado com uma Stuart, lá nos Países Baixos, lá na Holanda. E aí o que eles fazem? Uma proposta para ele. Falou, ó, o trono está livre, teoricamente, tem uma manobra ali, né? O rei não morreu, mas a gente depois ele. Você pode assumir. Aí o Guilherme fala, pô, na boa, vou assumir, virar o Guilherme III, da hora, né? Assumo a casa Stuart e tal. Só que a galera vai dizer o seguinte, o parlamento vai existir e o parlamento vai limitar o seu poder. Você tem que assinar esse documento aqui. Você governa com o parlamento. E esse desenho, cara, deu muito certo, tem até hoje lá. Então lá você tem o chefe de Estado, que é a rainha, no caso hoje, né? A rainha Elizabeth. E aí, depois tem a casa Hanover, depois tem Windsor e tal. Aí, são várias casas. Mas, independente da casa, você tem a rainha, que é chefe de Estado, mas você tem um chefe de governo, que é feito no parlamento. É o primeiro-ministro. Esse desenho está sendo feito agora, aqui em 1689. Então os caras falam, ó, se você quiser vir assumir o trono, beleza, mas as condições são essas. E aí, lógico, vou perder uma bocada dessa, mas nem a pau. E aí você tem uma monarquia parlamentar sendo feita. Então, eles chamam de Revolução Gloriosa porque, assim, depois de tanta porrada, né, no século XVII e tal, ter um governo agora legítimo e depor um rei, né, um rei absolutista e fazer um novo arranjo sem derramar uma gota de sangue, por isso que chama gloriosa, porque ó, nós conseguimos fazer um jogo político aqui e negociar a política de um jeito a atender a Inglaterra sem derramar uma gota de sangue. Eles já estavam meio cansados ali daquela questão da violência, então isso foi bom pra gente, né? Aqui já pode ser considerada uma revolução burguesa. Essas revoluções da Inglaterra no século XVII são revoluções burguesas.
as primeiras revoluções burguesas. O livro que eu estou usando com essa aula hoje com vocês é esse aqui, ó, do Modesto Florenzano, hein? Tá ruim, As Revoluções Burguesas, tá? Um textinho paradidático bem interessante sobre essa e a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa também, ele trata aqui. Aí, moçada, bom, só para conseguir finalizar aqui, o que acontece? Você tem um arranjo, então, político novo, é uma monarquia, sim, mas ela é parlamentar. Lembra? Depois Portugal vai fazer isso, depois a França vai tentar fazer isso, o Dom Pedro vai fazer isso aqui, mas ali com algumas particularidades. Ó, tem um monarca, mas ele assina uma constituição, ele assina uma carta, né? É como se essa carta do direito deles, né, a Bill of Rights, fosse, não é a constituição, mas é o que vai dar base, né, depois para eles, para essa limitação do poder real. Ou seja, a primeira revolução burguesa está acontecendo, até um rei já perdeu a cabeça nisso, 100 anos antes da Revolução Francesa. Olha como esse processo é importante. Você pode considerar que isso aqui é, para a Inglaterra, o fim do antigo regime. Então, naquele negócio do capitalismo está nascendo e está várias coisas segurando o capitalismo, quem primeiro soltou as amarras e pum, pulou na frente foi a Inglaterra, porque ela saiu do absolutismo. O absolutismo não dava conta de desenvolver o capitalismo, porque ainda tinha ali uma força muito grande da nobreza, a centralização do poder excessiva na mão do rei. Então a Inglaterra consegue um arranjo ali, mantendo a nobreza, né, através de uma monarquia, mas agora ela é parlamentar, e aí a burguesia consegue tomar conta do Estado, mano. E aí a burguesia vai jogar agora livremente, vamos dizer assim, o capitalismo vai se desenvolver. Então a Inglaterra dá esse salto aí. Então você pode colocar que esse processo aqui é o fim do antigo regime na Inglaterra, tá? E lógico que isso está preparando a acumulação e toda a conjuntura ali para a grande revolução deles na sequência, que também é uma revolução burguesa, que é a Revolução Industrial. Quando eu for dar aula de Revolução Industrial para vocês, eu vou lembrar esse evento aqui, falar, lembra daquele arranjo político precoce, né, muito cedo, que permitiu que o capitalismo se desenvolvesse? Esse é o processo inovador, vamos dizer assim, no caso aqui da Inglaterra. O capitalismo encontrou, em todo esse desenho que a gente fez aqui, as condições favoráveis para poder se desenvolver, e a burguesia assumiu boa parte do controle do Estado aqui. Tá bom? Tranquilo? Só finalizar aqui, eu queria ler um trechinho que eu separei para vocês, rapidinho, vai dar tempo. A Revolução Inglesa tornou possível pela primeira vez a sociedade, né, e dentro dela, particularmente aos homens de propriedade, a conquista e o gozo da liberdade civil e política. O rei não pode fazer o que ele quer, você tem que considerar a liberdade política e a liberdade civil do súdito, mas na verdade já estamos pensando numa ideia de cidadão aqui, né? A garantia dessa liberdade, concebida como natural pelo Locke, que a gente vai trabalhar na sequência, desses direitos civis, políticos, era agora assegurada pelos próprios indivíduos, que foram transformados, mais do que súditos, né, agora cidadãos, e não mais por uma autoridade monárquica de origem divina. Por isso que a questão religiosa também é importante. Você é um rei pelo arranjo político, não por Deus, não vem com essa aqui não. E aí ele fala que a teoria da liberdade civil e política, né, foi formulada pelo Locke, o primeiro grande filósofo do liberalismo, na segunda metade do século XVII. O Locke que está escrevendo isso aqui, influenciando esses movimentos, né? Depois a gente vai falar do Locke no iluminismo, com base nos resultados decorrentes das revoluções, né, de 1640, 1642 e da revolução aqui de 1689. Então, é uma particularidade, cara. O que está acontecendo aqui é muito importante. Você deixa de ser súdito e vira cidadão. É lógico que tem muitos desafios, daqui a pouco a classe trabalhadora está fodida, tem gente que não tem terra, tem os camponeses, tem perseguição religiosa, tem muita coisa acontecendo. Aliás, durante esses reinados aí dos reis Stuarts, católicos, né, muitas pessoas vão fugir. Né, os puritanos mais radicais também, os que não querem lutar, vão fugir. Em 1621 vai uma galera lá para formar as colônias, né, as 13 colônias, os Estados Unidos. Moçada, rapidamente aqui também, só para vocês saberem de alguns filmes que existem, ó, pus aqui na sequência, ó, só para vocês se divertirem aí na quarentena, tá? No isolamento. O Robin Hood, o último agora do Ridley Scott, é uma história assim, é uma história, tá? Mas ele tem alguns elementos reais também, que vocês vão perceber aqui. Ele tá ali no contexto do João Sem Terra, da invasão da França e da Carta Magna, tá? Esse é o Robin Hood do Ridley Scott. Aí você tem a outra, que é a história de todo
a trama ali do Henrique VIII, com o cancelamento do casamento dele, o divórcio e fundação da igreja anglicana, Ana Bolena e tal. Esse filme termina mostrando a Elizabeth pequenininha, ruivinha, correndo num campo. Aí depois você tem o primeiro filme da Elizabeth, que é os dois com a mesma atriz, né, a Kate Blanchett. Aqui é como ela chega ao poder e os momentos iniciais ali, o comecinho dela, até ela casar com a Inglaterra e se assumir a rainha virgem. E aqui a Era de Ouro, a Era dos Piratas e tal, de todas as conspirações e tudo, tá? 4 filmes aí para vocês se divertirem. E então, só para finalizar, nós passamos aqui por esses 7 pontos, não vou ler todos, né, mas nós falamos desde a Carta Magna até essa aproximação da burguesia e nobreza, as dinastias, a Revolução Puritana e aquele rolo todo, a restauração e o grande arranjo que permitiu o desenvolvimento do capitalismo. Beleza, galera? Então essa foi a aula 24. Espero que tenha dado certo aí. Chega, né? Estamos cansados. Vocês também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Valeu.